dia, boa tarde, boa noite. Esse é mais um TPM, programa do QGJC Cast. Hoje a nossa convidada é a Flávia. Boa noite, Flávia, tudo bom? Boa noite, tudo bem? Flávia, para começar, vou te fazer uma pergunta que eu estou fazendo para todas as minhas convidadas. Como foi que tu conheceste Jesus? Como tu aceitaste? Qual é a tua história? Então, a minha história com Jesus começou desde o ventre da minha mãe, né? Que meus pais se converteram antes de engravidarem de mim. E aí, quando eu já nasci nesse ambiente evangélico, indo para a igreja. Mas teve um momento da minha vida que eu passei a ter minhas experiências com Jesus. Então, já não era mais aquilo automático, né? Dos pais levarem e eu estar ali meio que mais por obrigação. Comecei a eu mesma entender, ter vontade de estar ali, querer relacionamento com Jesus. Então, foi sendo algo construído, mas ali por volta de 15 anos, 11 anos, ali, quando eu comecei a realmente ter a minha intimidade com Deus. Bacana. Então, tu nasceste no lar evangélico. Isso. E tu cresceste, sempre viveste dentro da igreja. Sempre. A evolução como ser humano foi dentro da igreja. Exato. Os princípios cresceram aqui, foi crescendo dentro de uma igreja. E tu és nutricionista. Exato. E como foi para tu te envolver e decidir seguir por essa área? Olha, na verdade eu sempre digo que foi Deus que escolheu por mim, porque eu nunca pensei que quis ser nutricionista. O meu maior desejo era ser biomédica. E por eu não ter passado em biomedicina, eu escolhi não sei se ainda, nem sei como é que tá o vestibular hoje em dia, mas pelo SISU eu escolhi a nutrição por ter mais vagas. Esse foi o meu critério, porque eu queria só dizer que eu passei em alguma coisa. Sim. Então, depois que saiu o resultado da UFPA, da UEPA, eu não cheguei a passar de primeira. E aí eu já fui direto, vou estudar novamente, vou pro cursinho. E acho que com 2 meses, no máximo, de cursinho, saiu o resultado do SISU e eu tinha passado. E aí eu não fiquei feliz, porque não era algo que eu queria. Foi uma surpresa pra mim, mas não foi uma surpresa tão positiva assim, mas pra minha família foi uma surpresa nossa. E decidi meter a cara, né? Vamos ver o que é. Eu gostava muito da área biológica no colégio. E decidi cursar para ver se eu iria gostar, se eu iria me identificar. E aí, quando eu já estava nas aulas iniciais da nutrição lá na UFPA, eu recebi a notícia que eu passei em biomedicina na UEPA. Só que eu pesei várias coisas. Pesei distância da minha casa para a universidade. Eu pesei, inclusive, o preço da comida que tinha. E no final de tudo, eu acabei decidindo ficar mesmo na nutrição. Foi uma decisão muito difícil. Mas tudo foi se encaminhando. Dentro das disciplinas, eu fui me encontrando, fui me identificando, fui achando muito legal. Aprendendo, porque era uma área que, como eu nunca tive vontade, eu não sabia. Eu sabia aquilo superficial que nutricionista passava dieta. Sim. Eu não sabia as outras possibilidades. E foi assim. Eu acredito que eu demorei para encontrar o meu propósito dentro dessa profissão. Mas eu acredito que Deus, ele foi me direcionando no momento, em cada tempo certo, né, da minha vida. Sim. E hoje tu trabalhas com com gestantes, né? Também, crianças e gestantes. E como é esse teu trabalho? Tu faz exatamente o quê? Então, eu inicialmente tive a vontade de ir para essa área pelo desejo de engravidar, né? Agora eu tô grávida. Mas assim, quando eu iniciei querendo ter a gravidez, querendo ter o filho, eu estava estudando para outras coisas. E no meio desses estudos eu tinha que estudar a parte de nutrição infantil, de nutrição para mulheres grávidas. E isso me despertou uma curiosidade muito grande pelo desejo que eu estava de engravidar, de já ter filhos. Antes disso, eu pensava em filhos e não me dava ânimo, eu não tinha aquela vontade. E eu comecei a
ter muita curiosidade de pesquisar além, de pesquisar profissionais que no Instagram falavam disso, e aí começou a aparecer várias pediatras, comecei a seguir, comecei a entrar nesse mundo e vi que eu estava gostando muito desse assunto. E aí foi que eu decidi fazer uma pós-graduação, iniciar uma pós-graduação que atualmente já terminei. E antes de finalizar essa pós-graduação, eu decidi começar o atendimento em consultório. Então, atualmente eu atendo gestantes, acompanho desde o início da gravidez até o final da gravidez. Continuo acompanhando essa criança na introdução alimentar, acompanho crianças maiores também em questões de seletividade alimentar, até mesmo para melhora da alimentação como um todo. Eu sempre tive um pouquinho de dificuldade de lidar com a questão da estética na nutrição, que é muito mais conhecido, muito mais falado, a questão da nutrição esportiva. Eu tive dificuldade de lidar com isso porque não era algo que eu prezava pessoalmente, né, de cuidar da alimentação por estética. E eu acho muito legal esse trabalho com gestantes e crianças, porque quem me procura, a mulher grávida que me procura, é porque ela quer uma gestação saudável, quer ter um filho saudável, né? E os pais que me procuram é porque querem realmente fazer certo a introdução alimentar, querem oferecer uma alimentação adequada para o filho. Então, é uma motivação que eu acho muito válida, sabe? Eu me empolgo com isso. E, basicamente, o meu trabalho é esse. E assim, a gente vem de uma geração do fast food. Eu sou dos anos 90, até de 97, né? Isso. Nós somos de uma geração que foi crescendo com isso, né? Com essa explosão de fast food, comida fácil, comida rápida, comida congelada, comer na frente da televisão, assistindo desenho, videogames. Tu percebes que hoje em dia, essa geração que cresceu dessa forma, está se conscientizando para mudar esse tipo de hábito para as gerações futuras, para os seus filhos? Em relação aos pais, você diz. Isso, os pais com seus filhos. Como que tu vê isso dentro do teu consultório? Eu vejo assim, dentro do consultório uma grande preocupação, graças a Deus. Só que ainda é muito comum esse padrão, esse perfil. Principalmente por influência de pessoas mais velhas. Então, o que é que eu percebo muito, né? Às vezes até os pais e as mães querem praticar uma alimentação saudável, querem oferecer o melhor, ter informação, mas tem lá na casa a avó que fala que o método antigo ainda é melhor, né? Que acaba cedendo muitas coisas, então quer mimar, quer agradar e acaba cedendo para algumas coisinhas industrializadas, doces, enfim. Isso acaba dificultando um pouco, mas graças a Deus, eu tenho percebido que atualmente, até mesmo por conta da informação que hoje a gente tem muito mais facilidade de acesso no Instagram, no Facebook, YouTube, enfim, até os avós mesmo têm esse acesso atualmente. Então, graças a Deus, assim, e tendo profissionais nessa área, dentro da rede social, que estão falando sobre isso também é uma coisa que eu faço, né? Divulgar informação é muito importante, gratuita. Isso começou a despertar mais, porque antes a informação não existia, era só mesmo comercial de TV e comercial de doces, né, de fast food. Era isso que a criança tinha acesso, os pais tinham acesso. Hoje não, hoje a informação já é um pouco mais fácil, acessível, e a preocupação aumentou um pouquinho, eu percebo isso. Sim. Falaste em Instagram, tu tens um perfil de nutrição profissional, tu fazes esse tipo de divulgação de informações. Exato. Tu quer deixar do arroba? A gente vai marcar também. Arroba Flávia Lopes Nutri, Lopes com 2 S. Lá eu tenho colocado assuntos sobre alimentação infantil e dicas para gestantes, né? Legal, bacana. É uma informação, assim, claro que é superficial, mas que já desperta ali a curiosidade. Já é um norte, já é uma orientação, assim, mais direcionada. Já dá alguma noção. Exato. E, Flávio, eu queria te perguntar, tu cresceste no lar evangélico. Como é que tu vê hoje, tu começaste como filha, como é que hoje tu te vê como mãe evangélica, gerando uma criança
que vai crescer também no lar evangélico? Como é que tu vê essa inversão de papéis? É uma responsabilidade muito grande, né? Eu procuro ser o mais inteirada possível das coisas atuais, tanto de informação em questão de saúde, de desenvolvimento, mas do lado espiritual também, né? Eu me preocupo muito em como vai ser esse papel de ser a pessoa responsável por formar o caráter de outra pessoa, né? De ensinar os princípios, os valores de Cristo. Então, para tudo a maternidade ela não é instintiva, né? Então tem muita coisa que a gente precisa estudar. A gente passa anos estudando para ser um profissional, né? Para trabalhar, para ganhar dinheiro. Por que a gente não pode estudar para ser mãe? Sim, sim. Então, eu prezo muito pelo estudo, tanto de informação, como eu te falei, de desenvolvimento de saúde, que envolve a parte científica da coisa, né? Quanto do lado espiritual. Então, eu e meu marido, a gente adquiriu livros, a gente passou a seguir pessoas que falam sobre esse assunto, né? Sobre a criação de filhos dentro do reino. E era uma coisa que antes a gente não se preocupava e que agora a gente tenta buscar o máximo possível para poder suprir as necessidades, corresponder, né, àquilo que eu acredito que Deus espera que nós façamos com nossos filhos. Que legal. E tu queres deixar alguma dica, alguma informação para as mozinhas que estão grávidas? É claro, né? Fique à vontade. Assim, a responsabilidade de ter uma boa alimentação, ela começa não por, eu quero, como eu falei, eu quero ficar magro, eu quero ficar, né, musculoso, enfim. Quando eu entendo o meu corpo como instrumento de Deus, eu passo a olhar para ele com mais cuidado. Porque para um instrumento funcionar no seu ápice, né, da eficácia, digamos assim, esse instrumento ele precisa estar saudável, ele precisa estar íntegro, né? E quando eu me alimento bem, pratico atividade física, evito comer coisas que não são tão boas para o meu organismo, consequentemente, isso é óbvio, eu vou ter mais vitalidade, mais disposição, mais alegria. E isso, em consequência, também faz com que eu tenha mais disposição para trabalhar para o reino. Então, eu me torno um instrumento mais apto, né? Que eu vou viver mais, então eu vou trabalhar mais pelo reino por mais tempo, com mais vitalidade, com mais alegria, com mais saúde, até mesmo o fôlego que a gente tem de, às vezes, trabalhar por reino, às vezes exige esforço físico, a gente sabe disso, né? Então, por que a gente não pensa nisso também, né? É o principal. E mais ainda, para ter esse papel como a pessoa, eu, por exemplo, que vou gerar uma criança, e tudo que eu comi e estou comendo, comi antes da gravidez, estou comendo agora, isso vai determinar muita coisa, isso vai determinar até mesmo a genética do meu filho. Então, eu vou ter a influência se lá na frente ele vai ser um adulto que vai ter predisposição a ter mais doenças ou não. E isso afeta gerações, se a gente for pensar. Então, a preocupação ela deve ser antes da gravidez, na pré-concepção. Então, isso já começa assim, se você não tem pretensão de ter filhos 10 anos, daqui a 10 anos, daqui a 9, daqui a 20 anos, sei lá, esse preparo já começa agora, o seu estilo de vida de agora. Não pense que é 1 mês, 3 meses antes que você vai mudar e isso que vai, essa mudança 3 meses antes que vai exercer diferença, não, é a vida toda. E isso vai, pensar que isso vai afetar as gerações futuras e crianças e jovens que futuramente estarão aqui para servir o reino, quando a gente não estiver mais. Então, o recado que eu queria deixar é esse, de pensar como a gente pode contribuir com o nosso corpo para o reino e nutrir esse corpo, oferecer os nutrientes necessários para que esse corpo possa realmente ser um instrumento eficaz na obra de Deus.
Obrigada, Flávia. Foi um prazer te entrevistar. Eu que agradeço. Foi um Muito prazer. obrigada e até a próxima.